Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast da Poracá, onde a gente compartilha pontos de vista novos e inovadores e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparado para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Aqui é a Thaís, junto do Guilherme, e a gente escolheu o tema do podcast de hoje porque junto, acho, de reatividade é uma das perguntas, uma das questões que as pessoas mais trazem nas caixinhas, ou em direct, ou em atendimentos. Eu acho que tá ali quase igual, assim, ansiedade por separação e reatividade tem sido os maiores problemas que têm aparecido pra gente, pelo menos. E o que chama mais atenção é que, principalmente, a maior parte das pessoas já chega frustrada, já tentou fazer várias coisas, às vezes já fez alguns treinos, já leu algumas dicas na internet, tentou colocar em prática e parece que nada resolve. Às vezes cada um fala uma coisa, então se você é uma dessas pessoas ou se você ainda não fez nenhum treino, às vezes você não tem certeza se o seu cão realmente não consegue ficar sozinho, se a reação dele é normal, se ele está sofrendo, você não sabe como identificar, porque alguns cães, eles sofrem em silêncio, né? Então a gente também recebe algumas perguntas assim, eu não sei se meu cachorro fica bem sozinho, porque eu não tenho câmera e, enfim, quando eu chego, né, eu não sei dizer se ele estava bem ou não. E se você tem alguma dessas dúvidas, alguma frustração, esse podcast vai te trazer clareza. E importante dizer também que a gente vai comentar sobre algumas orientações que talvez você já tenha ouvido, sobre, por exemplo, como você precisa parar de dar atenção, de mimar tanto o seu cachorro. Então a gente vai falar sobre isso, sobre tirar da cama, e aí vamos ver o que está por trás desse problema e o que é verdade, o que não é e o que a gente orienta. Bora lá então. Então, acho que o primeiro passo é a gente começar falando dos principais sinais, como que a gente identifica ou não, né? Tomara que você não esteja passando por isso e a partir de ouvir esse podcast você veja que não é um problema real, mas para quem é, a gente precisa antes de tudo dizer como vem o diagnóstico, né? E lembrando que ansiedade de separação, esse termo, né, bem da psicologia, vem de uma questão humana. Esse é um distúrbio que acontece com a gente, com a nossa própria espécie, né? Não são só as crianças que passam por isso, então crianças que têm dificuldade de ir para a escola e na escola ficam chorando porque estão longe dos pais, mas também é uma via de mão dupla, então muitas vezes os pais também sofrem por separação. Então, fazendo essa correlação, a gente sabe que a gente tem um verdadeiro amor, às vezes maternal ou paternal, com os nossos pets. Também é algo que mexe muito com a gente, então a gente também espera que a partir de tudo que a gente vai falar aqui, a gente ajude também você a lidar melhor emocionalmente com as dificuldades que vêm da separação. Boa, eu acho que entre ansiedade por separação e reatividade, acho que a outra questão que mais aparece são as pessoas que sofrem por deixar o cachorro sozinho mais do que ele. Isso várias pessoas comentam. Quem sofre sou eu que não consigo ficar longe. É isso. E talvez a gente vai falar muito, né? Eu não sou terapeuta humano, a gente é terapeuta mais de animais, a gente fala muito sobre o comportamento dos animais, mas algumas práticas de treinamento, de reforço positivo também a gente pode tentar fazer depois alguma correlação aí com como ajudar os humanos a lidar com isso. Mas vamos lá, focando nos cães principalmente, gatos tem também um pouquinho sobre isso, mas é papo para uma outra situação. Vamos falar dos principais sinais. Teoricamente, para a gente conseguir fechar um diagnóstico, né, e conseguir colocar dentro dessa caixinha de que uma ansiedade de separação é real, precisa ser uma soma de sinais, pelo menos mais de um, né, para a gente poder falar que é de fato uma dificuldade em relação à ansiedade, né, uma dificuldade emocional no momento que fica separado do tutor. Mas basicamente a gente pode dividir esses sinais entre respostas de comportamento que o cão apresenta, sejam elas muito intensas ou sejam elas muito passivas. Então, vou citar assim, eu nem tenho uma lista, se a Tada for lembrando de mais algum, ela pode completar aqui, mas vou começar falando do primeiro dos que chamam mais a nossa atenção, que são latidos excessivos quando fica sozinho, chorar demais, uivar, né? Então aí entra no campo das vocalizações de maneira geral.
e não que elas sejam ininterruptas, às vezes pode parar por algum tempinho e depois volta, então fica num looping, às vezes, de comportamento, de chora um pouquinho, para, daí volta, chora mais um pouquinho, late um pouquinho, né? Então, tem os grunhidos, tem aquele latido bem agudo de quando ele está realmente bem ansioso. Então, o choro, as vocalizações são uma característica muito forte. Outras são as bagunças, né? Destruição e fazer bagunça pela casa. E daí pega o tapetinho higiênico e mexe de lugar, destrói pertences pessoais. Isso é muito característico em relação à separação. Então é uma tentativa até de interagir com cheiros dos tutores. Então é muito comum nessas situações de ficar sozinho, os cães destruírem controle remoto, chinelos, alça de bolsas, caixinha de óculos, calçados, né? Falei de chinelo, mas calçados de maneira geral, porque são lugares, uma que é muito clássica, que ninguém se atenta a isso, são tomadas, né? Então, a tomada de ventilador ou de coisas que a gente colocou à mão. Então, normalmente, a gente não faz a correlação que aquele objeto tem muito o cheiro de alguém da família que é importante para o cão. E ele acaba escolhendo, não aleatoriamente, mas ele sabe exatamente o que ele está pegando para destruir. E também isso tem muita correlação com um outro sinal que é muito importante, que é sujeira, né? São os xixis e cocôs em lugares incorretos, que a gente considera incorreto, mas mais uma vez o cão sabe exatamente o que ele está fazendo quando ele faz um xixizinho em cima do sofá, em cima do lugar que determinada pessoa dorme na cama, em cima de um travesseiro, em cima de uma almofada, ou às vezes até mesmo de uma roupa que a gente esqueceu no chão, ou que ele pega no cesto de roupa suja e faz um xixi em cima dessa superfície. Tá? Então esses são alguns sinais assim bem claros de que quando o animal está separado, ele está tentando de alguma maneira lidar com esse estresse, buscando também essa correlação com o cheiro da família. Eu adicionaria também, não tem tanta relação com o cheiro, mas animais que babam muito, tem animais que vomitam. Então, às vezes tem gente que chega em casa, tem uma poça d'água perto da porta e aí depois que vai entender que é salivação excessiva. Tem cachorro que fica arranhando a porta bastante também, que pode ser super perigoso e às vezes acaba se mutilando, então são alguns sinais um pouquinho mais graves. E um outro que quase ninguém se atenta, quase ninguém sabe, ou muitas pessoas acham normal, são cães que ficam prostrados. Eles deitam em um cantinho e ficam quietos o tempo todo enquanto o tutor está em casa. E aí o melhor jeito de você ver se você não tem câmera é você começar a notar, por exemplo, que quando você chega em casa, o seu cachorro sai correndo, né, faz festa e tal, aí ele sai correndo, ele vai fazer xixi, vai tomar água, vai pegar o brinquedo e vai comer. Tudo que ele não fez quando ele estava sozinho. Geralmente esses animais realmente não tomam nem água, nem fazem xixi sozinhos, então também é um sinal bem preocupante. O sofrimento dele é silencioso, mas é tão sofrimento quanto os que mostram isso de alguma outra forma. Esses comportamentos mais passivos, mais calmos, nem sempre se tornam problemas reais para as pessoas, né? Então, muitas pessoas buscam ajuda profissional, principalmente porque não quer ter a casa destruída, não quer ter um cocô bem atrás da porta. Quando ela volta para casa, ela abre a porta e espalha o cocô pelo chão todo, ou pisa numa poça de xixi logo que está atrás da porta também. Ou não quer reclamação com os vizinhos. Não quer problema com o vizinho por causa de barulho, não quer que os objetos pessoais sejam mais destruídos, enfim. Mas o sofrimento é o mesmo, o sofrimento é real, né? De quando um cão ele não tem potência de viver, ele não tem vontade de agir para mais nada enquanto a família, ou pelo menos um indivíduo da família, não está por perto. Eu lembro de um caso que eu atendi muitos anos atrás, ainda em São Paulo, era num apartamento, né? E era uma Yorkshire com uma ligação muito forte com a tutora. E eu sabia, quando eu chegava para a aulinha de adestramento, eu sabia se a tutora estava em casa ou não, no momento que eu tocava a campainha. Porque quando a tutora estava em casa, a cachorrinha vinha latindo, fazia festa para mim, vinha me receber na porta.
E quando a tutora não estava em casa, mas mesmo assim ainda tinha funcionário, ou estava até o companheiro, o marido da tutora em casa, eu tocava a campainha, eu não ouvia latido nenhum. Eu chegava, a cachorrinha estava deitada no sofá, ela mal fazia uma festinha, ela não tinha quase nem coragem de interagir comigo, mesmo dando petiscos, estimulando ela a descer do sofá. O único lugar que ela queria ficar era ali em cima daquela almofada e quase não conseguia, né, interagir comigo e fazer nenhum treininho. E isso é muito importante também porque existem diferenças de ansiedade por separação. Tem alguns cães que eles não conseguem realmente ficar sozinhos, mas se tiver qualquer pessoa aleatória, você contratar uma pet sitter, ele vai ficar bem. Tem cachorro que só vai ficar bem se for alguém conhecido, se for uma pessoa aleatória, ele tem ansiedade por separação também. E tem cachorro que tem mais ansiedade por separação com uma pessoa da casa. Às vezes, se essa pessoa da casa sai e mesmo que a outra continue, esse cão exibe sinais de ansiedade por separação. Então, são 3 tipos diferentes para você observar aí. E queria também dizer que aí você pode estar pensando, poxa, mas né, enfim, é isso, eu não tenho câmera, não tenho como saber, eu moro às vezes num lugar isolado, nem tenho vizinho que pode me falar. Tem alguns sinais também que você pode observar na rotina para saber, para ter uma ideia do grau de ansiedade do seu cão com relação à separação de você. Então, se você percebe que é aquele que a gente chama de cachorro velcro, é o cachorro que não desgruda de você, ele te segue pela casa toda e ele deita o mais pertinho possível, deita em cima do seu pé. Embaixo da sua cadeira. Ele tá sempre muito grudadinho, o tempo todo ele quer estar perto, ele nem relaxa, se você se mexe, ele já olha, já quer ir atrás. Isso que eu ia falar, às vezes ele tá dormindo, parece super relaxado, a hora que você coloca o pé no chão para levantar e fazer uma coisa simples, sei lá, ir buscar um copo d'água, ele na hora dá um pulo, sai do 0 a 1 milhão por hora e já sai correndo atrás ansiosamente e tenta, às vezes ele chega na cozinha até antes de você. E você já sabe disso, você já, não, pode ficar aí, eu já volto, né? Você já tá preocupada porque você vê que ele não fica tranquilo em nenhum momento. Se você não consegue, por exemplo, fechar a porta do quarto ou fechar a porta do banheiro com ele para fora, porque ele começa a chorar ou começa a arranhar, ou fica ali... simplesmente fica deitadinho, colado na porta até que você saia do banheiro. Isso também é um sinal. E tem um clássico que eu queria comentar que pouca gente fala, é durante um passeio. Então isso acontece muito quando são casais passeando e aí você... Ou outro cachorro junto, ou com né? outro cachorro junto, mas é um grupo, quando tá um grupo de 3 e um dos indivíduos do grupo se afasta, então, por exemplo, um casal que tá passeando junto e uma das pessoas precisa entrar em algum comércio, e aí fica uma pessoa do lado de fora com o cão fica desesperado, ansioso, querendo entender para onde vai aquela pessoa tão importante. E isso é um sinal claro que acontece mesmo que tenha uma pessoa do lado, e mesmo que tenha uma pessoa de confiança do lado, não é uma pessoa aleatória. Sim. Então isso mostra que já virou, eu não gosto muito dessa palavra porque ficou meio banalizada aí no meio de comportamento de cães, mas já virou um certo gatilho quando ele vê determinado indivíduo que ele gosta só se afastando dele e sendo impossível dele ir atrás. Quando ele enxerga essa impossibilidade de ir atrás, ele já começa a demonstrar algum desses sinais ou vários desses sinais de separação, né? De estar emocionalmente abalado com a separação. Já vi casos bem difíceis assim, por exemplo, uma família que pede pizza um dia à noite em casa e alguém da família precisa descer para buscar a pizza. E eu já conheci um cão que ele precisava ir junto buscar a pizza, porque só de uma pessoa sair do apartamento começava muita vocalização, latido, choro, fora o estresse, né? Porque a gente está falando aqui muito só dos sinais externos de coisas que a gente observa, mas se a gente fazer a correlação com o que nós sentimos também, quando a gente fica muito ansioso, muito estressado, a gente pode afirmar com toda certeza de que esses cães eles estão com o batimento cardíaco super acelerado, o corpo todo dele fica pronto para agir, são hormônios ligados a estresse, como cortisol, adrenalina, não são coisas gostosas que no final do dia mexem muito até às vezes com a qualidade do sono de passar por um pico de estresse desse e às vezes por uma situação tão simples como descer para buscar a pizza. Isso, então
Acho que já deu para ter uma ideia aí se você identificou alguns desses sinais. Eu queria só completar, desculpa, tá? É que eu gosto muito de falar sobre isso porque às vezes as interpretações são muito equivocadas e até as explicações que as pessoas recebem sobre determinados comportamentos. Queria falar muito sobre essa bagunça e sujeira que os cachorros fazem quando eles ficam sozinhos, de que muita gente acredita que é para ele se vingar, porque ele ficou magoado com a gente, ele ficou com raiva da gente. E aí, como eu comentei, que Bagunça, sujeira e xixi e cocô, né, junto. pode ser assim, ele ficou sozinho para se vingar, ele foi lá e fez uma sujeira bem atrás da porta. Ou de sacanagem comigo, ele foi e destruiu o meu chinelo, ou um sapato que eu gostava muito, ele pegou o controle remoto, né? São coisas muito pessoais e a gente leva para o lado pessoal como se fosse um humano fazendo isso, né, de propósito com a gente. Mas é fato que esse comportamento não tem nada a ver com vingança. Na verdade, essa emoção, esse sentimento de vingança, de querer descontar a raiva na gente e tal, essa é uma emoção muito humana que ela aparece no nosso desenvolvimento mais tardio, assim, não é nem muito na primeira infância que isso aparece na nossa vida. E os cães não têm tanto isso. Não tem nada disso, né? Não, na verdade eles não têm tantas emoções tão elaboradas quanto a nossa. A correlação de um cão adulto com o nosso desenvolvimento emocional é que um cão adulto ele consegue no máximo ter as mesmas emoções humanas de que um humano de 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Então a gente não desenvolve com essa idade ainda esse sentimento de vingança. O que acontece muito é a tentativa de, como eu falei lá atrás, de interagir com um cheirinho que ele se sente confortável. Então já tem estudos mostrando que enquanto um cão destrói algo com o cheiro do tutor, para ele é como se ele estivesse interagindo de certa maneira com o próprio tutor, né? Na impossibilidade de o tutor ali estar presente. E outra da sujeira também, quando ele faz sujeira em cima de algum lugar muito específico, do nosso lugar na cama, do nosso travesseiro, de uma almofada, do sofá, é uma tentativa de trazer a gente de volta para casa. Ele está deixando um cheiro ali, um guia, né? Ele está marcando o cheirinho dele no lugar mais importante da toca para ver se essa pessoa que está perdida, esse ente querido que é tão importante, acha de volta o caminho para casa. Né? Lembrando que esse é um comportamento muito natural de animais de vida livre e naturalmente não tem por que um cão em desamparo sozinho ele demarcar a própria toca. Ele normalmente procura periferias, lugares longes. Ele só faz isso e só foi observado em vida livre em filhotes ou cães que estão em desamparo, e aí ele deixa essa marca de odor para tentar trazer os indivíduos tão queridos e tão importantes para ele acharem o caminho de volta para casa. E aí a gente até gosta de falar disso porque muda muito a perspectiva agora, ao invés de ter raiva, se você sente algum tipo de raiva, a gente passa a ter mais compaixão, né? Falar, tadinho, ele estava sofrendo muito, por isso que ele fez isso. Eu acho que isso já é uma mudança de mindset que começa a tornar as coisas aí um pouco melhor se você está passando por essa dificuldade. E só lembrei de um último sinal também que talvez você consiga observar aí, que é quando o cachorro nota que você está começando a mudar de roupa, se arrumar, colocar um tênis, pegar a bolsa, ele começa a ficar muito ofegante, muito agitado. Também é um sinal importante de que ele fica ansioso quando ele percebe que você vai sair. Na época da pandemia era pegar a máscara na mão, muitos cães já associaram a pegar a máscara quando o tutor ia sair de casa. Isso. Então, beleza, sinais identificados agora. E aí você pode estar se perguntando também, porque, enfim, várias pessoas falam várias coisas, da onde surgiu isso? Por que que alguns cães têm ansiedade por separação? Por que que é tão difícil? Né? Da onde, se foi você que fez alguma coisa errada? Eu acho que o primeiro passo é a gente tirar essa culpa da gente de que, poxa, será que foi algo que eu fiz errado? Eu não acostumei ele e tal. E primeiro a gente lembrar que a gente está falando de uma espécie social, como eu comentei que acontece com a gente, que não é fácil, às vezes, para uma criança se distanciar dos pais ou dos pais se distanciarem de uma criança. Os cães, eles como uma espécie social, eles dependem de ter indivíduos com os quais eles são ligados, né? E eles têm um forte vínculo para se sentirem bem.
Então, é algo natural acontecer esse hipervínculo às vezes, porque principalmente em cães que foram criados desde cedo, então um filhotinho que vem para casa muito jovem e estamos sempre as mesmas pessoas, nós humanos ali do lado dele, proporcionando todas as experiências de vida para ele, é muito difícil ele não ligar uma coisa com outra e enxergar a gente como o grande fornecedor de boas experiências, de momentos legais, de momentos divertidos, de alimentos gostosos e das coisas que são mais importantes na vida para eles. E aí, falando também de animais adotados ou animais que até passaram por momentos difíceis, que foram resgatados de situações onde eles estavam em desamparo ou foram abandonados, existe quase que uma coisa automática, assim. Então, imagina você estar passando por uma situação muito dura, muito desafiadora, e aí aparece uma mão amiga, uma pessoa que te oferece um ambiente confortável, um ambiente seguro, te dá recursos alimentares em abundância, cuida de você, te dá afeto, cuida de você com amor e carinho. Então fica quase impossível não criar uma forte ligação com essas pessoas, com esses indivíduos sociais que proporcionaram algo tão importante assim para a sobrevivência mesmo. Então a gente tem que sair um pouco desse lugar de achar que, poxa, fomos nós os causadores de uma questão de ansiedade num outro indivíduo, né? Lembrando que sim, existem hábitos e rotinas aí que podem de alguma maneira facilitar ou melhorar essa questão, mas é quase que natural mesmo que essa forte correlação existe, igual a gente tem com as pessoas que a gente mais gosta. Isso, e tem também fatores genéticos, as experiências da mãe, a nutrição que esse cachorrinho recebeu, como foi a infância dele. Então tem muito mais coisa por trás disso do que só como a gente já ouviu, que é porque as pessoas mimam ele demais, porque você não é a líder, esse tipo de besteira que se fala por aí. Ele está sendo dominante em outros momentos. Ou porque você dorme com ele na cama. Então, assim, tem muito mais coisa por trás e não é pela forma como você lida com ele diretamente. Como o Guilherme falou, é lógico que a rotina e a consciência de alguns hábitos podem favorecer esse hipervínculo, principalmente porque a gente também tem esse hipervínculo, como a gente falou no começo, então a gente gosta de ficar grudadinho, gosta de ficar pertinho, gosta de fazer o melhor por ele, mas não é culpa sua por você amar ele demais, por você não ser a líder aí da sua casa, não tem relação com isso. Aliás, isso não tem relação com nada, mas vai ser outro episódio. Eu acho até legal comentar, você falou de fatores genéticos, e assim, fatores genéticos, a gente pode também destrinchar isso e talvez em mais 2 episódios de podcast. Por exemplo, o primeiro, não sei se todo mundo sabe essa informação, mas as raças de cães, elas são divididas em muitas classificações, assim, em 10 grupos, e um dos grupos é chamado de cães de companhia. Então são cães que foram selecionados por nós, seres humanos, para fazer companhia. Então, por exemplo, um Lhasa Apso, a origem de um Lhasa Apso é para fazer companhia para os monges tibetanos, sei lá quantos centenas ou milhares de anos atrás. Então é um cachorro que ele está cumprindo uma função de fazer companhia. E aí a gente olha hoje para um Lhasa Apso que precisa viver num apartamento em São Paulo com uma família que tem uma rotina, que cada um sai de casa no horário, ou sai todo mundo e ele fica sozinho, é uma habilidade que ele precisa aprender a lidar com isso, porque está um pouco fora dessa predisposição genética de ter companhia o tempo todo. Então essa consciência faz com que a gente tenha uma outra visão na hora de ajudar nossos cães, de como a gente vai lidar e tentar resolver essas dificuldades de convivência e como deixar ele preparado para qualquer separação ou para momentos que vão ser desafiadores desse ponto de vista emocional para ele. Como eu comentei, pode ser às vezes uma simples separação na hora no meio de um passeio enquanto uma pessoa vai dentro de um comércio. E dentro disso também, só complementando que é comum, às vezes pode ser que o seu cão ele conseguisse ficar sozinho e aí após um período que você tirou férias, que você mudou de casa, ou como aconteceu a quarentena, o lockdown, que a gente ficou muito tempo junto, ele pode desenvolver isso. Então, tudo bem também falar, antes ele ficava sozinho, agora ele não tá conseguindo.
pode acontecer isso também. Ou na outra casa ele ficava sozinho, agora na casa nova, não. Isso é bem comum de acontecer, dele desenvolver essa ansiedade por separação em algum momento da vida dele. Boa. E uma das coisas que a gente quer trazer aqui é uma consciência de que, apesar do que algumas pessoas falam, algumas orientações profissionais, existem muitos mitos envolvidos aí na ansiedade por separação. Algumas orientações que acabam sendo bem ruins para todo mundo envolvido. Então, talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, que você tem que ignorar o seu cão quando você chega em casa ou antes de sair. E é muito frustrante, muito difícil, tanto para a gente quanto para um cão, ele ser ignorado. Isso não traz nada de bom e não resolve a ansiedade por separação. Imagina você ansiosa porque você está longe de alguém, você fica feliz que aquela pessoa retornou e ela te ignora. E aí, você ser ignorada vai fazer com que você não fique mais ansiosa quando essa pessoa sair de perto de você. Não faz sentido, assim, gera muito estresse e a gente sabe que é ainda mais difícil para os humanos fazerem isso. As pessoas se sentem péssimas, assim, então é uma orientação muito desse lugar de não reforçar uma emoção que, na verdade, não é essa a origem dela. Ele fica ansioso, ele fica feliz quando você voltou para casa, não é o problema. O problema está em outras condutas do dia a dia. Então, a gente não é a favor. Você não precisa gritar, deitar no chão, fazer a maior festa junto, comemorar como se fosse, né, alguma coisa muito fora do normal, mas haja normalmente, né? Você pode dar oi, só não exagere também na sua volta para casa, mas ignorar não recomendamos. Essa é uma das grandes incoerências, assim, tem várias também que, de certa maneira, me incomodam e mexem muito comigo, de conselhos considerados profissionais, assim, né, recomendações que as pessoas recebem, porque sempre entra num lugar de faça ou não faça, ou você faz isso ou você não faz nada disso. Né? E aí eu acho que a gente já vive num mundo cheio de extremos e polaridades e, como a Tá disse, não é isso que vai resolver e não é isso que vai ensinar um cão a lidar melhor com essa ansiedade ou lidar melhor com a separação. Como eu falei, e eu sempre uso de exemplo nos atendimentos, como que você dá oi para uma pessoa que está demonstrando extrema felicidade em te ver? Imagino que seja um oi animado, tal, mas de certa maneira ele é comedido, então... Ou quando seu companheiro, sua companheira chegam em casa, né? E estão felizes em te ver, mas é um oi e você já vai trocar de roupa, vai fazer um xixi, tomar um copo d'água, botar um chinelo, ficar à vontade. E é isso que a gente tem que entender, de que os cães, eles precisam receber essa atenção, esse oi. Pode ser um momento pontual, mas, né, parar tudo, rolar no chão com ele, deixar ele subir em cima da sua cabeça e lamber freneticamente e tal, não vai fazer com que ele se sinta mais ou menos amado. Você pode direcionar e, de alguma maneira, ajudá-lo a gerenciar essa emoção. Acho que é a grande visão que a gente tem que ter de como lidar com o comportamento dos cães é da gente ser um condutor de comportamentos. A gente não precisa ser dono, ser proprietário, ser tutor, a gente precisa ajudá-los a gerenciar tudo que eles sentem. Então, se eles ficarem muito eufóricos, a gente ajuda eles a se acalmarem, e não é através de ignorar que isso vai acontecer. Então, primeiro mito, não tem essa de ignorar. O segundo que eu queria falar, que tem a ver com isso, que a gente já ouviu uma orientação assim que, nossa, foi horrível de imaginar, que uma pessoa, por exemplo, fala para você ignorar o seu cão no dia a dia também. Então, parar de ficar dando atenção. Então, durante uma semana, eu já ouvi 3 semanas, a recomendação de 3 semanas, com filhote ainda, que é pior de... para você parar de dar tanta atenção para ele, não ficar dando carinho, não deixar ele ficar perto, você ser mais durona e, né, meio que fingir que ele não existe. Isso também é horrível, assim, nossa, isso gera tanto estresse pro animal, para você, isso quebra o vínculo, quebra a confiança dele. A maioria dos animais
Vamos dizer todos, assim, não é que eles ficam bem, eles entram em desamparo, que é uma situação onde ele percebe que ele não tem ali ninguém para ajudar ele e ele acaba se resignando, ele fica quieto porque ele vai sofrer sozinho, já que demonstrar alguma coisa não leva a nada. Ele busca interagir e não consegue interação com Isso, ninguém. que é a mesma coisa que acontece com outro mito também, que é deixa chorar. Deixa chorar que ele vai parar sozinho uma hora... ele vai aprender. Fecha ele em outro cômodo e deixa ele chorar até cansar. Isso também gera um animal que só aprende que ele não pode contar com você, que não tem ninguém para ajudar ele, que ele vai sofrer sozinho e que, já que ele vai continuar sofrendo, ele vai ficar quieto, porém não vai ficar bem. Então essas orientações só geram mais estresse, tristeza, assim, é muito... Eu, pelo menos, não consigo nem colocar em palavras o quanto eu me sinto muito triste com isso, porque para os animais é horrível, eles não podem contar com ninguém, a gente submete eles a se sentirem mal, só que sem incomodar ninguém. E aí, aparentemente, para algumas pessoas isso tá ok. Então, outro mito, assim, não é assim que se resolve, não é assim que vocês vão criar uma boa relação, uma relação de confiança e com vínculo. Ou também, se você já contou com alguma ajuda profissional e você ouviu algo como: nossa, mas quando eu tô aí, a gente treina e dá tudo certo. E aí você no dia a dia deve estar fazendo algo errado, porque quando ele fica sozinho, ele tá chorando, ele tá demonstrando o problema ali de novo, mesmo que quando o adestrador vai ou o profissional vai, dá tudo certo. Isso também não é para ser levado em consideração de você achar que você fez algo errado ou de que o treinador ele tem um poder mágico, porque isso entra num lugar de convivência, assim. É óbvio que com o treinador, um cão, ele não tem o mesmo vínculo que ele tem com a própria família, com as pessoas que convivem com ele. É a mesma coisa que a gente falar que um professor de escola, ele chegar para uma mãe e falar assim: nossa, eu não sei o que acontece, porque quando eu saio da sala, seu filho não chora. E aí quando você sai, ele fica chorando, então você tá fazendo algo errado. Eu já ouvi até falar, na creche ele fica bem. Sim. Lógico, a creche não é a casa dele, não tem a família dele na creche. Aliás, falando de creche, eu sei que a gente já passou da parte de falar de sinais, tem cães que demonstram ansiedade por separação na creche e isso às vezes passa batido, que são cães que ficam no portãozinho o período todo da creche, ou que criam um hipervínculo com, às vezes, até algum monitor da creche. E quando aquele monitor está por perto, ele brinca com outros cães. Quando o monitor não está, ele não brinca com ninguém e fica também meio prostrado num canto. Enfim, voltando às partes, né, dos mitos. Eu quero falar de mais dois, que um mito também que a gente ouve muito é de que você precisa tirar ele da cama. Então, se ele dormir com você, ele vai ter ansiedade por separação, e isso não tem relação direta. A gente já resolveu centenas, milhares de casos sem o cachorro sair da cama, porque uma coisa é ele conseguir ficar sozinho quando você sai de casa, outra coisa é ele dormir sozinho. São coisas diferentes e elas não estão dependentes uma da outra. Então é super possível, se você quer dormir com seu cachorro, você pode trabalhar a ansiedade por separação e mesmo assim continuar dormindo com ele. Então, se falarem que você precisa, que é obrigado e que sem isso não vai dar certo, a gente não concorda. E o outro mito é que a gente tem a impressão, muitas pessoas chegam falando isso pra gente, falando assim: ah, mas eu trabalho de home office, então eu fico o dia inteiro com ele e aí não tem como treinar a ansiedade por separação, né? Porque a gente tá sempre junto. E é um mito de que a gente só consegue ensinar ele a ficar sozinho se a gente realmente sair de casa. Eu acho que esse também é um dos maiores mitos e a nossa resposta é sempre que não, que se você trabalha de home office, você está passando um tempo em casa por algum motivo, essa é a melhor hora de treinar ansiedade por separação. Então é o contrário do que se imagina. Quanto mais você fica em casa, mais você vai conseguir treinar essa ansiedade por separação de maneira efetiva, pelo menos com o método que a gente usa, né? E somando, eu só queria trazer mais um mito, que é algo que eu acho de certa maneira até absurdo, falar que ele precisa ficar cansado, ele precisa gastar energia exaustivamente, que é isso que vai ajudar a lidar com a separação.
Talvez ele não demonstre um comportamento tão agitado porque ele está exausto. Ele foi para a creche 5 dias na semana e ele caminhou por 15 quilômetros porque você cansou efetivamente. Tem gente que faz esteira com o cachorro para cansar. Mas não é isso que vai ajudar ele a ter maior controle emocional. Existe um Ajuda a ter maior controle emocional, mas não resolve todos os problemas. Ajuda, né? Da mesma maneira que eu recomendo para todos os seres vivos atividade física, né? Então, se você está passando por alguma questão com ansiedade e vai fazer terapia, o seu terapeuta vai falar para você fazer uma caminhada, para você fazer mais atividades a pé, para você acordar cedo, se alimentar bem, uma série de práticas que vão ajudar no processo terapêutico. Agora, dizer que se você virar um maratonista ou um triatleta, você não vai sofrer mais com nada de ansiedade, isso seria, né, seria uma utopia achar que é isso a solução de um problema, é só a gente gastar energia física. Agora, voltando à situação do home office que você comentou, isso vai muito de encontro assim, a uma frase, foi um insight que eu tive, que eu ouvi, foi uma frase que eu ouvi numa aula e isso fez eu mudar o jeito que eu enxerguei a ansiedade por separação dali para frente, que é nessa tentativa louca de tudo ficar sendo treinado. A gente precisa treinar, às vezes até os tutores são culpados de eles não treinam, né? Eles não fazem os exercícios de treino, treinar comandos, levar o cachorro para passear e tal. Eles não fazem tudo que um profissional o fica. Não treina fica no place, no lugar que, sabe? Então, uma vez eu ouvi de um professor, e aí talvez isso vá mudar agora a sua visão sobre ansiedade por separação, igual mudou a minha. Que é assim, enquanto nós, humanos, a gente participar ativamente do treinamento de um cão para resolver a ansiedade pela separação, isso nunca vai dar certo. Eu sei que é duro, às vezes, o que eu tô falando, assim, de falar não vai dar certo, mas isso é um fato, porque é um fato lógico se você parar para pensar. Qual que é o sentido? Se a gente está querendo ensinar um cão a lidar com a nossa ausência, como que treinamentos baseados em a gente ficar dando ordens, passando comandos, dando instruções para um cão, tá treinando a gente sair de cena? É impossível, a gente está participando, a gente é sempre um personagem desse cenário de treino, a gente sempre é um participante ativo de tudo que acontece na vida do cão. A gente continua participando, por mais que o treino seja super positivo, super gostoso, ele continua correlacionando essa experiência prazerosa, legal, com a nossa presença. Então, enquanto a gente não sair de cena, nunca vai dar certo. Por isso que a gente sempre foca no que a gente diz até no nosso curso do cão sozinho, que a gente precisa desenvolver uma capacidade no cão dele se treinar sozinho. E isso é possível, né? Como eu falei, mesmo num home office, é possível da gente estimular, a gente direcionar que ele aprenda a se treinar, ele se treine sozinho, mesmo que a gente ainda esteja em casa. E esse, para mim, inclusive, é o primeiro passo. É o mundo ideal esse, né? Eu acho que o mundo perfeito para quem precisa treinar um cão para lidar melhor com separação é poder fazer home office. Porque a gente primeiro precisa, antes de tudo, ensinar um cão que não sabe ficar sozinho de fato em casa, primeiro a ficar sozinho com a gente em casa. Eu acho que essa é a grande mudança de olhar assim sobre o treinamento de separação. Sim, vamos ajudá-lo a lidar com situações que minimamente simulam ele não poder estar perto da gente o tempo todo, né? Como a gente falou às vezes você entrar no banheiro e fazer um xixi, uma atividade que pode demorar às vezes menos de 1 minuto, pode ser uma grande oportunidade de você começar a ajudar o seu cão a lidar melhor com a separação. Isso, e a gente orienta sempre também que a repetição ela acaba sendo melhor do que a duração. Então, às vezes, também tem gente que quer fazer uma saída de meia hora, né? Quer começar a treinar e fazer com que o cão fique cada vez mais tempo. É claro que em algum momento, alguma etapa, isso vai acontecer, mas no começo, eu imagino que se você está ouvindo aqui, né? Ou está no começo, ou você está querendo identificar, ou você já tentou várias coisas e não conseguiu ter um resultado efetivo, eu diria que uma das principais coisas é repetição. Igual o Guilherme falou, é aproveitar vários momentinhos e repetir
esse autotreino, incentivar o cão a ficar ali sozinho de uma maneira positiva sempre, mas é fazer isso várias vezes ao longo do dia, vai ser muito melhor do que você tentar fazer uma vez por 10 minutos, né? Achando que se ele ficar bem 10 minutos uma vez no dia já vai ser ótimo. Então, se você repetir 10 vezes de 1 minuto, vai ser melhor para ele. Um outro ponto também fundamental para todo treinamento, aí não só falando por ansiedade por separação, mas toda a terapia comportamental, seja na nossa, seja de animais, é a gente trabalhar e entender o valor das recompensas que a gente usa. Lembrando que como a gente está lidando com uma questão emocional, e a maioria dos problemas se resume às vezes a desequilíbrios emocionais, como que a gente vai oferecer às vezes um alimento que o animal nem está dando tanto valor assim, numa hora que ele está super emocionado. Então se ele está muito ansioso, às vezes a última coisa que ele quer é comer, para ganhar uma recompensa, que é o que a gente tenta usar nos treinamentos para mostrar que está tudo bem, é o treinamento positivo que tanta gente fala. A gente sim precisa usar dessas recompensas, mas fato é que se um animal não tiver interesse nessa recompensa, não é um treino positivo, é mera habituação, a gente só está sujeitando ele, expondo ele em determinada situação sem que ele esteja vendo real valor em interagir com isso. Inclusive, a gente até fez um Reels ontem sobre já tentei de tudo e não deu certo. Esse é um dos pontos pouco observado, que às vezes a pessoa até tá fazendo tudo certo, mas o animal não tá se sentindo recompensado e aí o treino não avança. Realmente chega num platô ou avança muito pouco, às vezes ela tá fazendo várias coisas certinho, mas a gente não tá olhando pro valor da recompensa pro animal. Às vezes você acha que você tá recompensando, mas quem dita o que é recompensa não é quem tá recebendo. A gente brinca, um pedaço... Não é quem tá dando. Um bife ancho pode ser uma recompensa para quem adora carne e pode ser quase uma punição para quem é vegetariano. Então é quem recebe a recompensa que tem que se sentir recompensado. Então esse é um dos erros que acontece muito do porquê que não tá avançando. Ou se alguém acabou de almoçar, fez uma refeição bem pesada, assim, uma refeição farta, você passa uma bandeja cheia de salgadinhos. Talvez a pessoa não vai querer pegar nenhum salgadinho, e talvez nessa hora, se você passar uma bandeja com doce, um brigadeiro, um sorvete, aí essa recompensa alimentar ela vai ter mais valor. Mas fato é que a gente precisa ter um controle da alimentação para gerir bem o treinamento. E é isso, a gente passa, inclusive, no curso do Cão Sozinho, esse passo a passo de como, antes de tudo, antes de começar a desafiar, né, o emocional dos animais para lidar com a mínima separação ou com, às vezes, até algum exercício que a gente ainda esteja do lado dele, ele tenha um real valor nas recompensas e a gente saiba o que a gente está usando ali, que a gente tenha uma certeza de que vai ter real valor. Ele vai gostar do que a gente está oferecendo e não vai trocar uma coisa por outra. Talvez você até já tenha pensado em petiscos, comprado petiscos naturais, os petiscos mais gostosos, oferecido às vezes até pedaços de comida humana para a gente tentar recompensar nesses momentos difíceis, e tem cães que simplesmente rejeitam, eles ignoram a presença dos alimentos porque eles estão muito emocionados, preferindo não, né, mas mais preocupados com coisas que para ele estão sendo mais difíceis de lidar naquela hora. E outro erro comum dentro disso também que a gente vê é oferecer esses alimentos só na hora que ele vai ficar sozinho, que ele vai realmente se estressar, não levando em consideração o tempo do cão, a emoção do cão. E aí a gente faz uma associação inversa. Ao invés do cachorro pensar assim, que bom, ganhei isso aqui, tudo bem que agora ele vai sair de perto, ele pensa assim, ferrou, ganhei essa comida aqui que eu adorava e agora é a hora que eu vou ficar sofrendo e estressando. Lógico que ele não pensa exatamente assim, tá? É modo de dizer, mas ele cria uma associação negativa com aquele alimento ou com aquele brinquedo quando você dá e submete ele a um sofrimento sem querer por ele estar isolado. Então esse é muito comum também, de pessoas que chegam frustradas, falam, mas eu já tentei deixar comida para ele, mas não é isso, não é só isso, simplesmente você deixar uma comida muito gostosa e sair de perto. É a mesma associação com pegar a bolsa, né? Ele já sabe o que vai vir dali para frente, lembrando que o ansioso, ele fica sempre tentando prever as situações, então se repetir algumas vezes esse cenário de aparece determinado petisco, determinado brinquedo e ele fica sozinho,
E ele sofre, né? Mais que ficar sozinho. Fica é associação sozinho, emocional. E é ruim, e é pesado, é uma emoção muito intensa. Ele rapidamente fica bem marcadinho na cabeça dele aquele objeto, aquele brinquedo, aquele alimento. Entra nesse contexto, assim. E aí, para resumir essa questão com o valor da recompensa, com o que a gente oferece, vale você ter em mente que todo treinamento acaba sendo uma disputa emocional. Isso na psicologia chama-se valência de emocionalidade. Então, ficar sozinho gera uma emoção bem intensa, uma emoção considerada negativa, ruim. E aí, quando a gente tenta trazer uma recompensa interessante, um alimento gostoso, é a tentativa da gente oferecer algo que gere uma emoção boa, né? Uma emoção positiva. E aí imagina uma balança onde você coloque a emoção boa de um lado e a emoção negativa do outro. É uma disputa emocional. Se ele não der um valor, ele vê essa possibilidade de ganhar uma recompensa, um brinquedo, um petisco que seja muito interessante e fale aquele, oba, é a hora de eu ganhar tal petisco. Se essa emoção não for mais forte do que a emoção, meu Deus, eu vou ficar sozinho agora, que desespero, o treino não tem como dar certo. E é isso que a gente precisa ir gradualmente, né, exercitando a capacidade do cão de tanto controlar, conseguir lidar melhor com a emoção ruim, como esse ajuste nutricional, esse ajuste dos recursos alimentares, para ele realmente ver valor e ter essa emoção super positiva quando ele vê a possibilidade de ganhar algo que é gostoso para ele. E principal, o ajuste da dificuldade também, que é um dos outros erros que a gente vê, que é querer avançar rápido demais, querer pular alguma etapa, colocar o cão numa situação que ele ainda não está pronto, e aí entra nesse lado dele começar a ver essa coisa que você está tentando usar para recompensar como algo negativo. E aí fala assim, poxa, mas estava indo tão bem e agora deu tudo errado, agora eu não consigo, não tem jeito, ele não fica sozinho, mas na verdade é porque você exigiu demais dele, você não está fazendo essa construção emocional, essa resiliência nele, você está quase tentando só subornar ele ali com uma comida ou submetendo ele ainda a uma situação que ele não é capaz de lidar. A ironia disso que você está falando é que para tentar melhorar a ansiedade do cão, a gente acaba não conseguindo por causa da nossa ansiedade de querer que as coisas se resolvam o quanto antes, né? Então, não é pra você se sentir mal, mas é pra ter consciência, é verdade. Porque acaba sendo, né? A gente diz, quando algo dá certo, quando algo dá errado, a culpa não é só do cão, a culpa é nossa também, tá todo mundo junto, mas quando as coisas dão certo também é tudo nosso, tá todo mundo vencendo não é só junto. O cão, né? Então, da mesma maneira que o trabalho é emocional, é um trabalho de lidar com a ansiedade que os cães precisam passar, a gente também precisa ter esse controle emocional de respeitar o tempo deles, entender o processo e não acelerar as coisas que pode, de alguma maneira, até prejudicar a evolução e a resolução do problema de uma forma geral. E eu tenho mais uma questão aqui sobre a resolução, não sei se vocês sabem, gente, na hora que a gente faz o podcast aqui, cada um faz suas anotações e aí a gente vai trocando essa ideia. Então eu não sei exatamente o que mais que a Thaís tem para falar. A gente deixa mais natural para ficar mais mesmo. natural. Mas por último, na resolução da ansiedade por separação, eu acho que é importante e o que muita gente às vezes até se frustra, de não separar o cenário de treino, né, situações de treino, da vida real. Então, mesmo que as pessoas às vezes buscam a ajuda profissional, elas ficam sempre com o olhar voltado a o que eu faço quando eu deixo o meu cão sozinho. Né? Então, se ele já demonstra ansiedade por separação, já é difícil para ele ficar sozinho, não é na hora de ficar sozinho que a gente vai conseguir ensinar isso da melhor maneira possível, do jeito mais gentil possível, ou fazendo extrema correlação positiva, como é o grande objetivo do treino. Né? Afinal, a gente quer ensinar a ficar sozinho e ele, às vezes, até desfrutando da vida dele enquanto ele está sozinho. Ele vê no real valor, às vezes, em ficar sozinho, da mesma maneira que a gente gosta, às vezes, do nosso momento sozinho. A gente gosta de fazer coisas que, quando a gente está sozinho, são legais da gente fazer. Então, a nossa grande sugestão é você ter um cenário montado de treino, né, que pode ser uma coisa bem específica que você só repete em momentos de treinamento e quando ele precisa ficar sozinho de fato, você continua deixando ele sozinho do jeito que ele já fica.
Isso entra numa característica muito importante da gente lembrar sobre o comportamento dos cães, de que eles são péssimos generalistas. Então a gente separar bem esse cenário, o cenário de treino do cenário da vida real, faz com que, mesmo que seja difícil ele ficar sozinho por enquanto, na vida real, isso não prejudique o treinamento. Tá? Então, quando a gente fica tentando treinar em situações reais do dia a dia, a gente vai chegar naquele platô num certo ponto onde não melhora. Então, ele ficou bem nos primeiros 20 minutos e depois surtou. Né? Ele sempre acaba fazendo uma sujeirinha ou outra, ele sempre acaba destruindo alguma coisa. Uma semana e na outra piorou. E às vezes a gente precisou mudar alguma coisa na nossa rotina e voltou 1 hora mais tarde para casa do que a gente voltava, e aí ele regrediu o treino. Então, o melhor conselho que eu posso dar é separar contextos. Contexto de treino é uma coisa, contexto de vida real é outra. Quando o contexto de treino estiver muito bom, praticamente podendo ser colocado em pequenas saídas, a gente conseguir, por exemplo, até a padaria e voltar e o cachorro fica bem, depois a gente passa 2 horas fora de casa e o cachorro fica bem, depois uma manhã toda fora de casa e o cachorro fica bem, aí você vai tentar colocar o mesmo cenário que foi muito bem treinado e correlacionado a recompensas positivas, momentos prazerosos para o cachorro, na hora que de fato, na rotina de vocês, ele precisa ficar sozinho no dia a dia. Isso. Tem milhares de conselhos, né, que a gente pode dar, mas acho que esses são os principais que a gente separou. Eu vou compartilhar aqui no link o Reels, já tentei de tudo para você ver o que pode estar acontecendo, porque são várias coisas que acontecem, a gente até quer fazer também um podcast sobre esse assunto. E o mais importante, se você se identificou com o que a gente trouxe, se você quer parar de ter esse sofrimento, tanto para você quanto para o seu cachorro, se você acha legal a maneira que a gente trabalha, você gosta do nosso conteúdo, eu vou deixar também na descrição aqui o link do nosso guia Cão Sozinho Sem Sofrer, que é um guia que a gente descreve a etapa do 0 à independência, são 10 etapas, junto de uma masterclass, onde a gente aprofunda em todas essas questões, tanto emocionais, humanas, como que você pode se sentir bem durante esse processo, quanto o cão, a parte da alimentação, o autotreino, tudo explicadinho para ajudar vocês da melhor forma. O contexto de treino a gente ensina também direitinho como fazer tudo isso. E principalmente você não se desmotivar, porque eu sei que é muito essa sensação de que parece que é um problema sem fim, entra nessa de que, poxa, mas já é meu 3º, 4º adestrador, enfim, eu já fiz tudo isso, mas não é tanto sobre você já ter feito. A gente fala que às vezes falta um ajuste, falta fazer uma coisa do jeito certo, falta fazer por mais tempo. A gente acredita que você realmente já fez várias coisas, mas não é por isso que não tem solução. Sempre tem solução, a gente tá aqui para ajudar com isso. E até importante, só a última consideração, a gente sempre brinca que não é uma coisa também que você resolve e esquece, que o melhor cenário é ter uma rotina que favoreça essa independência. É o que a gente mais gosta de ensinar em todas as soluções que a gente oferece, que é uma rotina apropriada, uma rotina que por si só já é um treino e já faz com que o cão seja independente, seja mais forte emocionalmente, né? Então também não se preocupa com algo que vai, tomar um tempão e que você vai ter que fazer isso pro resto da vida, que eu acho que é uma questão que as pessoas têm também. Essa é a mensagem principal, assim, nada do que a gente sugere é um treinamento árduo, repetitivo, algo para você encarar como mais uma obrigação no seu dia a dia. Acho que a grande sacada do guia que a gente escreveu, que está dentro desse combo aí do nosso curso, de que são atividades fáceis de incluir na rotina mesmo, você pegar momentos do seu dia, como às vezes quando você precisa dar uma arrumada na sua casa, quando você vai tomar banho, quando você se prepara para alguma coisa, de você conseguir já ajeitar e transformar isso numa situação onde já vai preparar e deixar seu cão melhor preparado para lidar com tudo isso. Isso, e fácil para você também. Isso. Então... E por último, assim, eu só queria dizer que seja com o nosso guia, seja com esse podcast, seja com outras coisas que você acesse, não deixe de ajudar o seu cão, não deixe de se ajudar, vocês merecem uma vida melhor, tem como resolver, não conheço um só caso que foi sem solução de ansiedade por separação.
E fica esse nosso apoio aqui, de que qualquer ajuda que você precise, a gente está à disposição para ajudar no que a gente conseguir, mesmo à distância, pode mandar e-mail, manda direct, ver com a gente como que, de alguma maneira, você pode ajeitar tudo isso que talvez você tenha tentado e não chegou na vida tranquila e na vida leve que você esperava. Isso, tomara que tenha te trazido então essa esperança aí, esse insights, clareza, tudo que a gente gosta. E se você gostou desse episódio, a gente pede para que você, por favor, avalie ali em 5 estrelas, compartilha ele com alguém, compartilha no seu Instagram para que essas mensagens cheguem a mais pessoas, que os animais parem de sofrer, que as pessoas parem também de sofrer às vezes com uma orientação que não é legal, que faz com que elas não se sintam bem. E obrigada por nos ouvir e por hoje ter escolhido expandir a consciência sobre o seu animal.